Finalmente chegou o dia do julgamento dele. Demorou. Eu sabia que esse dia ia chegar, mas eu não sabia quando. Eu tô com medo. Medo do que pode acontecer com ele. Mas ele tem que pagar pelos erros dele. Não existe outra escolha. Silêncio. Essa sessão está prestes a começar. Bom, iniciando agora, boa noite a todos. Iniciando agora a primeira vez na história do 0C, o julgamento na primeira vara civil entre Cedral Conexão e Cedral Mauro. Eu tô aqui acusando Juan Costé de diversos crimes que ele cometeu contra mim e os outros integrantes desse tribunal. Quero levar esse caso para a justiça, conseguir convencer o juiz com os fatos incontestáveis que carrego comigo e a verdade falará ao meu lado hoje. E hoje eu me comprometo a falar a verdade, somente a verdade, e até mesmo o diabo será perdoado se for pelas minhas mãos. Juan. Obrigado pelo silêncio. Ok, senhoras e senhores, como transmissor tem que comunicar, nosso réu está mewing. Caso você não saiba Ele está em Mog. Caso você não saiba o que é mewing. Eu gostaria que você confirmasse exatas. Foi dito pelo júri que ele não tem nenhuma amizade, nenhum vínculo social ou de amizade fora da escola com o réu. Você confirma esses fatos ou nega? Olha, eu venho aqui e digo, eu só posso dizer a verdade. Então, sim, eles têm um vínculo de amizade. Tá certo, então. Muito obrigado. Pode retirar. Alguém avisa que o júri e o réu podem colocar fone. Meritíssimo. Oi. Eu gostaria de pedir permissão para contestar um comentário do advogado de defesa. Tá certo, pode levantar. Bom, eu queria levantar uma questão sobre o que Matheus tinha dito sobre o Juan Costé não ter capacidade mental para saber aonde as suas ações levariam. E o contestamento sobre isso ele realmente não tem. Isso todos sabemos. Mas vocês acham que realmente uma pessoa sem capacidade mental deveria ter um cargo tão alto no servidor? Ele não deveria ser um cargo tão alto, não deveria ter tanto poder que ele não sabe controlar. Então, você, Matheus, tentar defender o lugar dele no topo é, no mínimo, irresponsável. Muito bem, pode prosseguir, Matheus. Eu protesto a acusação de Leonardo, porque principalmente isso é uma questão de hierarquia e aprendizado. O Juan Costé ainda tem a aprender. Porém, a questão do cargo dele no servidor está muito além do 0C. Vem da entidade conhecida por nós, que são os Casas, que foi criada muito antes do 0C sequer pensar em existir. E eu consigo até chamar para depor o júri e o nosso queridíssimo André, transmissor, que fazem parte dos casos e que consideram Juan Costé não só apenas um amigo, como o júri mentiu, mesmo após falar que diria somente a verdade, mentiu que não era amigo de Juan. Eles se consideram irmãos, como já dito em diversas postagens dos mesmos. Isso é uma questão não somente de hierarquia, mas é uma questão de laços sanguíneos, se podemos dizer.
Então você está, além de querendo imputar que o ser humano não pode aprender, você estaria descredibilizando todo o grupo dos casas, que é o formador disso tudo. Certo, então. Gostaria agora de chamar o júri que vem à frente novamente. Eu serei extremamente direto em relação à pergunta a qual eu vou fazer. Tá certo? Foi dito por você mesmo perante esse tribunal de que você não possui nenhum vínculo de amizade com o réu. Certo? Você confirma? Eu confirmo que eu não possuo e ainda tenho alguns pontos a rebater esse advogado. Não precisa desse ponto, muito obrigado. A relação em si é que uma testemunha veio ao tribunal e ela, uma pessoa de muita confiança, certamente que veio com a verdade, fatos, e comprovou de que você possui um vínculo de amizade com o réu. Então, eu gostaria de fazer apenas uma pergunta. Eu não quero que você tente se defender. Eu quero que você apenas responda a pergunta que eu vou fazer. Você retira o fato de que você afirma ter dito de que não tem um vínculo de amizade com o réu e, na verdade, você possui um vínculo de amizade com o réu? Lembrando que, em caso de mentira, você pode ser preso perante o tribunal e retirado pelo fato de que mentir é um crime perante a nossa Constituição. Poderia dar a sua resposta, por favor? Eu tenho a permissão de ficar calado? Não. Ou melhor, desculpa. Você tem a possibilidade de se permanecer calado. Porém, a partir do momento em que você declarar que não tem nada a comentar, será julgado de que você realmente tem um vínculo de amizade com o réu. Pera aí. Meritíssimo. Diga. Eu sim tenho laços com o réu. Certo. Muito obrigado. Pode voltar aos seus assentos. Agora, para encerrar. Só um minuto, por favor. Meritíssimo. Para encerrar. Oi, pode falar. Eu gostaria de dizer que todos nós, nesse grupo, somos provados por muitas coisas que falamos aqui. Queria lembrar vocês disso, de que nós, todos, temos algum tipo de vínculo com o réu. Sendo ele de ódio, broderagem, daquele jeito, ou até amizade, em casos raros. Mas, portanto, como todos nós temos alguma relação com ele, deixa a pauta de quem tem ou não relação inútil para esse julgamento, ao meu ver. É isso. Protesto negado em relação de que o fato de haver uma relação de amizade do fato do júri e do réu se serem comprovadamente amigos fora do ambiente jurídico e dentro do ambiente social, isso poderia afetar o resultado do protesto negado. Já foi definido em relação a esse caso do júri ter uma amizade com o réu. Tá certo, pode falar? Eu queria saber se sobre o que o João, também conhecido como Exatas, me acusou de furto. Eu queria saber se eu vou poder contar minha parte da história e meu advogado vai poder me defender. Acredito que não será necessário porque já está em trânsito julgado, a sentença será feita logo em seguida. Tá certo? Tá. Já temos, tá certo? Agora para o último. Vamos, assim, eu declaro esse último como encerrado. Vamos agora para a última acusação pela qual o réu está sendo acusado, vista em mão de que, por conta do horário, é necessário que temos pressa. Já temos provas suficientes, argumentos suficientes em relação aos demais fatos dos outros julgamentos, já temos as nossas decisões tomadas. E queremos agora ir para o último caso, que é a tentativa de manipulação do júri. O réu é acusado de querer tirar pessoas do tribunal da última sessão da Sociedade Maldita, RPG,
um lugar onde essa pauta não entraria em questão, para um lugar onde ele poderia facilmente se defender sem acusações contrárias e manipular o tribunal antes mesmo do seu julgamento. Gostaria de chamar aqui o advogado de acusação Otávio para que faça suas versões em relação a esse fato. Gostaria de trazer as provas aqui, onde a sessão final de Sociedade Maldita, RPG, do qual me orgulho muito de estar fazendo, de estar finalmente terminando, estava em pauta para ser decidido no dia como este domingo, no caso amanhã, devido ao horário, desde muito antes. Aqui, como trago as provas, não sei se é possível ver em minha câmera, desde quarta-feira. Ou seja, desde quarta-feira eu tenho esse compromisso marcado com o André, da mídia, e Leonardo, meu cliente, para um evento onde não se entraria em questão essa pauta do júri. Porém, na sexta-feira, dia onde nada disso estava sendo pautado, Juan, o réu, disse que havia conseguido chamar André para ir a um rolê com eles no cinema, ao invés da minha sessão. Lugar esse onde nenhum dos acusadores de Juan Costé estaria, nem eu, nem Leonardo. Sendo assim, ninguém contra ele poderia me fazer acusações ali. Continuando essas tentativas de manipulação do réu, quando perguntado a Leonardo, pelo réu, se ele permaneceria em minha sessão ou iria a esse rolê, Juan Costé disse para ele fazer como o André, não ir a um local onde a pauta do julgamento não entrará em questão, mas sim estaria lá, num local onde Juan poderia facilmente subverter a visão passada sobre ele. Afinal, se o maior acusador, eu, estou em exercício de minha profissão, não estaria. E é aqui. Tá certo, então. A prova são as mensagens que o mesmo mandou. Você tá apresentando as provas no chat do tribunal? Eu posso marcar todos no grupo. Tá certo. Certo, então. O réu, eu já te chamo, mas antes de mais nada, eu gostaria de chamar o advogado de defesa, Matheus, para que faça a sua contestação. Eu gostaria de pedir ao juiz que invertesse a ordem de fala aqui. Nesse momento, eu tenho uma prova que poderá ser utilizada, porém, para não ferir a integridade do réu, eu irei aguardar um momento. Eu peço que, por gentileza, ele deixe o réu falar antes de mim. Tá certo, então. A réu pode prosseguir e dar essa versão dos fatos. Eu gostaria de dizer que na minha concepção, na minha humilde concepção, aquele tribunal que estávamos fazendo, nós passaram de a piada, tanto que não teve júri, não teve julgamento, entende? Não teve juramento, falei errado, perdão. Não teve juramento, teve muitas coisas que precisaria ter, e teve nesse, inclusive. Não teve mídia, não teve transmissor, não teve muitas coisas. Mas, justamente por ser uma piada, eu fiz essa montagem para brincar com todo mundo que estava na causa, tanto que todos riram. Ninguém pode negar que não riu. Todos estavam lá e todos riram. Todos são testemunhas que riram. Todo mundo riu. Todo mundo gostou. E eu vou admitir que não foi propositalmente, mas só deixou a situação mais engraçada ainda. E por motivos que está sendo transmitido ao vivo, para a integridade do André, para não violar nenhum direito dele, eu gostaria que, se for fazer algum julgamento, esse caso em específico seria
num lugar mais fechado, com menos pessoas, sem plateia, sem a mídia em geral. E eu acho que teria que ser o André pra vir e falar que não gostou e etc, estamos processando, etc. Tá certo, então. O advogado gostaria de complementar em relação à fala do réu? Matheus? Ó, eu venho aqui então por dizer o que eu acredito que será a minha defesa final em relação ao horário que já estabelecemos aqui por conta do réu, que tem compromissos cedo que tem a ver com sua carreira no esporte profissional. Eu não gostaria de puxar essa carta, pois ela fere a integridade e segredos do réu, porém terá de ser utilizado. O promotor veio fazer acusações de que as atrocidades que o réu comete em questão à língua portuguesa ferem a minha integridade por ser um professor de português. E que ele erra e não aprende. Existe um motivo específico para que isso aconteça. Eu enviei para o transmissor um PDF lavrado em cartório feito em Cedral, que demonstra não somente a inabilidade de aprendizado de Juan Costé, como também a sua insanidade. Eu peço por gentileza que o transmissor coloque o documento na tela e eu irei lê-lo para que o seu juiz, a Vossa Excelência, possa averiguar. Eu peço por gentileza também que foquem em Juan Costé, para verem o quão envergonhado ele está por ter que demonstrar esses fatores. Ter que expor esses fatores. Peço que o júri, Felipe, preste muita atenção nessa carta que será apresentada na transmissão. Seja totalmente imparcial, certo? Pode prosseguir, então, em relação à apresentação da carta. Ilustríssimo senhor delegado de polícia da 11ª DRSP, Circunscrição Policial de Bauru, São Paulo. Juan Costé, que já devidamente qualificado nos autos do inquérito policial número 113-2469, por seu defensor infracinado, vem à presença de Vossa Senhoria expor o que segue. O requerente foi internado no dia 1º de janeiro de 2024 na Casa de Saúde Dr. Najib Buissa, situada na Avenida Heitor Lucato, número 420, Jardim Galante, Cedral, CEP 15895000, no estado de São Paulo, por motivo de doença mental, e nesta condição permaneceu até o dia 22 de fevereiro de 2024, conforme depreende-se deste documento. Assim, pode o indiciado ter desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E, constatada essa deficiência, o requerente deveria ser incluído no rol dos inimputáveis. Pelo exposto, requer a Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 149, primeiro do Código do Processo Penal, seja representado o senhor juiz de direito da 11ª Vara Criminal, prevendo para a decisão do processo principal, para que, após a oitiva do representante do Ministério Público, determine se proceda ao exame de sanidade mental. Termos que pede o deferimento, em Bauru, 23 de fevereiro de 2024, o advogado Matheus Cremonini, OAB número 2, com a assinatura do Dr. Najib Buissa, como podem ver. Um documento lavrado em cartório e de forma inimputável que demonstra a insanidade ou retardo do réu, que explicariam seus erros sem aprendizado e suas ações que não demonstram nenhum tipo de coerência. Olha, estão de mãos atadas aqui, porque eu tenho um certo comentário aqui em relação ao Dr. Najib Buissa. Porém, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante aqui, e vai ser feita por André, que ele que vai decidir isso. O Juan também. Vocês querem entretenimento? Vocês querem justiça? Justiça. Justiça.
que o Dr. Najib Buissa já faleceu há 4 anos. Tá, pode prosseguir em relação à sua réplica. Eu trago aqui uma contraprova ao que meu companheiro Matheus nos trouxe. Uma prova de que ele não havia sido internado dia 1º e nem estava internado até o dia que meu companheiro de profissão havia nos dito. Afinal, como esta prova aponta, no dia 1º de janeiro deste ano, que sabemos que é 2024, Juan estava dizendo: rapazes, consegui o Lethal Company, comprovando de que não só ele estava com acesso a um computador com internet, coisa que alguém diagnosticado como insano, retardado, não deveria ter, afinal sabemos como são os perigos da internet. Tá certo. Gostaria só de chamar, então, por último, o Leonardo, para que ele possa comparecer aqui na frente e dê as suas versões do fato, já que seu nome está sendo apresentado. Você confirma de que, apesar de atestado como uma pessoa incapaz, o réu em si, Juan Costé, permanece presente em eventos sociais ao longo de sua vida em sua cidade de residência. Nós não estamos ouvindo. Tá montado. Tá certo. Bom, eu consigo dizer que sim, ele foi se encontrou comigo em muitas ocasiões. Ele se encontrou comigo no meu aniversário. Ele se encontrou comigo, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes que nós jogamos vôlei na quadra de areia da Getúlio. A gente se encontrou também na casa de um amigo de escola meu, de gêmeos da minha escola, há muito pouco tempo. E um outro adendo, tem um relato que o Felipe disse pra mim, provando que Juan havia voltado para Bauru no ano passado. Então não teria como ele estar em Cedral internado. Felipe me disse que quando o Juan chegou em Bauru, ele mandou uma mensagem para Felipe para ele olhar para fora da sua janela, olhar para fora do seu portão da sua casa. E lá estava Juan, físico, olhando para o Felipe. E eu gostaria de pedir para Felipe confirmar essa situação. Tá certo, pode vir à frente o júri, Felipe. Sim, isso realmente aconteceu. Tá certo, então. Chama o réu agora para dar a sua contraposta. Gostaria de dizer alguma coisa em relação às acusações? Para ver se a pessoa está realmente melhor ou não, principalmente na minha idade de crescimento e grande de aprendizado, eles liberam a gente às vezes para sair, para ver a família, etc. E eu usava esse tempo para ir em rolês, ver meus amigos, ver minha família. Uma pergunta, acredito que já que eles liberam, você está acompanhado sempre de uma pessoa capaz para poder estar te ajudando em relação às questões sociais, tá certo? Não, eu não era acompanhado, porque o meu caso não é tão grave assim. O meu caso não é tão grave assim, isso seria em caso de pessoas realmente insanas com zero insanidade, talvez até negativo. Minha sanidade só é baixa, às vezes eu extrapolo, não penso em muitas coisas. Quando eu sou irritado, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu sou irritado algumas vezes com as coisas sem pensar. Como, por exemplo, o transmissor André estava me desconectando das calls e eu fui fazer a piada de apagar a tag. Foi porque eu fiquei estressado e não pensei nas consequências. Por isso que eu acabei cometendo esse ato. E... Tá certo. Só uma questão aqui. Você está alegando então que você é uma pessoa capaz e imputável. É isso mesmo? Como assim, negando? Negando. Você está alegando que você é capaz, uma pessoa capaz de cometer decisões, certo? Não, eu sou uma pessoa instável. Não, eu estou te perguntando.
Sim ou não? Você é capaz ou não? Você é capaz, você é Incapaz. possível, você é possível que você consiga sair em um ambiente social, pisar com outras pessoas, porque você, sem a presença de ninguém, porque você é uma pessoa capaz. É isso mesmo, como você alegou? Ah, sim. Eu sou apenas desconfortável. Tá certo, então você é uma pessoa capaz. Certo. Desconfortável. Apenas me sinto desconfortável. Tá Olha, certo. cara, por favor. Tá Muito obrigado, então. Por favor, André, traga todos para que estejamos vendo todos os outros vídeos. Meu Deus do céu. Agora eu chamo em questão a júri. Por favor, eu primeiro peço, já que são 1h55, 5 minutos de espera, pausa em relação ao julgamento. Lembrando, as decisões de todos os casos já são tomadas e após o retorno, o júri e eu, o meritíssimo, vamos fazer as nossas declarações, se o réu é inocente ou culpado, e por fim encerrar esse julgamento, certo? 5 minutos para todos poderem usar o banheiro, beber água, fazer o que quiser. Em relação ao julgamento de abuso de poder referido ao réu. Por favor, Felipe, prossiga com a sentença, com o julgamento, se ele é inocente ou culpado, e a sentença. E somente isso. E o porquê dele é julgado inocente ou culpado. Juan Costé. Ele, o réu, Juan Costé, é declarado inocente. Por favor, expanda para que todos possam ver a reação de todos. Peço a mídia, isso, deixa assim. Como fica dito tranquilo. anteriormente pelo próprio advogado de defesa, o réu, ele é incapaz de praticar qualquer ato racional. E por isso, eu digo que ele tentou sim fazer uma piada, mas justamente por não ter capacidades cognitivas, ele aplicou uma piada que as outras pessoas não gostaram. Mas não foi abusando do seu poder que ele fez isso. Foi só tentando trazer o sorriso na galera. Tá certo. Muito obrigado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Muito bem. Em relação agora ao crime de difamação, o resultado é que o réu é declarado culpado. O réu em si praticou os atos de ficar acusando a vítima André de ser um pedófilo, manipulando os fatos. Já ficou comprovado, as provas foram concretas e analisadas e confirmadas. E com isso ele é declarado culpado pelo crime de difamação, certo? Vamos agora para o crime de perturbação da ordem, onde ele é acusado de excluir do chat lag e afetar os seus amigos em relação ao procedimento e informações do RPG. Eu declaro o réu como culpado. O motivo é que ele realmente atrapalhou as informações e toda a linha teórica da tal do lag. Está mais que comprovado de que ele realmente excluiu, por mais que tenha sido uma brincadeira, isso acabou afetando todos os seus amigos, principalmente próximos, que participam RPG, tá certo? Muito bem, declarado culpado. Ao crime de furto e roubo. O réu é declarado pelo crime de furto e roubo como inocente, visto que o princípio da insignificância que está no artigo 355 prevalece, pois a falta, o roubo, o furto de uma simples caneta seriográfica não afeta a condição nem a ordem da sociedade, visto que é apenas uma caneta que não apresenta nenhum vínculo emocional da vítima. Então, o princípio da insignificância ele se prevalece e por isso é declarado inocente do crime de furto e roubo. Por último, mas não menos importante, agora a voz vai para o Felipe. A manipulação do júri. Realmente,
Essa parte foi complicado, Essa é a melhor. porque além do mais, eu estava incluso nessa. E como é o meu veredito, culpado. Foi realmente trágico o que aconteceu. Porém, ele fez tudo isso sob o meu lado. Eu observei. E infelizmente, eu também sofri. E por isso, ele é culpado. Tá certo? Vale relacionar também que a defesa alegou que o autor ele era inocente pelo fato dele ser incapaz, inimputável. Porém, o próprio réu afirmou aqui presente no tribunal de que ele é uma pessoa completamente capaz, de que e que isso acabou colocando fim a todas as questões levantadas pela defesa. O único que não prestou atenção nessa parte foi justamente o réu, que não soube responder uma pergunta. Mas talvez se ele tivesse se declarado incapaz, o resultado seria diferente, mas como pelo uso da verdade, como ele prometeu, ele disse a verdade de que ele é uma pessoa capaz. Muito bem, vamos agora para a sentença, a qual a punição de que o réu irá. Eu vou ler sentença por sentença, tá certo? Vamos lá. Por conta de ser declarado culpado, o réu, o Ancosté, irá perder o cargo de casa até que o cargo dele seja recuperado no dia 9 de abril de 2024. Somente a partir daí ele recuperar o seu cargo casa. De profeta, desculpa. Profeta, desculpa. Tá certo. Agora, em relação ao cargo de casa, ele perderá o cargo de casa, retornando apenas a partir do dia 9 de novembro de 2024. Com isso, está declarado que ele vai perder o cargo novamente de profeta até o dia 9 do 4, e o cargo de casa até o dia 9, ficando à mercê de um cargo comum, sem o uso de poder silenciar, desconectar, mutar seus companheiros, e apenas o privilégio de poder acessar caos onde alguns cargos não conseguem. Muito bem. Segunda sentença: perder o cargo de ADM, grupo do Zap do 0C, recuperando a partir do dia 24 de 3 de 2024. Por último, não menos importante, acredito que essa seja a melhor de todas, a punição do Pisca-Cu 0C. Todos aqui presentes nessa call terão direito a dar um soco no braço do Juan somente uma vez, a partir do momento que quiser. Somente uma vez. Vou repetir a sentença. Perder o cargo de profeta até o dia 9 do 4 e o cargo de casa até o dia 9 do 11, estendido para 24 de 2 de 2025, caso Juan não se retire no tempo de 24 horas do grupo do 0C para que ele perca o cargo de ADM. Certo? Se ele se retirar dentro das 24 horas, vai se manter a punição dele de perder o cargo de casa apenas até o dia 9 de novembro. E ele fica sem o cargo de ADM do WhatsApp até dia 24 de 3 de 2024. E por último, o Pisca-Cu 0C, todos presentes nesse julgamento, têm direito a dar um soco no braço do Juan Costé somente uma vez. Lembrando que o Juan Costé não pode reagir. Lembrando também a todos aqui presentes que vocês tenham noção de um soco, né? Em visto que isso aqui é apenas uma questão de brincadeira, que vocês não exagerem, para que eles não tenham, para que a ordem se mantenha e o respeito por todos se mantenha. E com isso, eu decreto que o primeiro tribunal do 0C está encerrado. Infelizmente fui tentar defender o diabo, mas o diabo é mais burro do que eu pensei.